Eu fiz uma enquete essa semana pedindo algumas sugestões de temas para a live dessa noite e o tema escolhido foi o relacionamento pós-narcisista. Como que é, hein? Como que é se relacionar depois de passar por um relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, seja ela um homem narcisista, seja ela uma mulher narcisista? Vamos conversar um pouquinho? A primeira coisa que eu preciso falar é sobre a dificuldade que é iniciar um novo relacionamento. Não é só iniciar, há uma dificuldade enorme em dar a oportunidade a um novo relacionamento. É preciso primeiro entender o que acontece com o cérebro de uma pessoa depois que ela passa por um relacionamento abusivo com o narcisista. Essa pessoa sai do relacionamento com o narcisista traumatizada. E isso é algo interessante. Por quê? Porque se você passou por um relacionamento abusivo e não saiu traumatizada, então provavelmente não foi um relacionamento com uma pessoa narcisista. Porque um relacionamento com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista traumatiza a vítima. E aí nós temos uma explicação científica. Toda vez que você sofre um trauma, o que a sua mente faz? A sua mente fecha. Para quê? Para te proteger. Então, na área em que você foi traumatizado, traumatizada, a sua mente se fecha. Para evitar uma nova dor dentro daquela área. E aí nós respondemos a pergunta: por que depois do relacionamento abusivo eu não consigo me relacionar com mais ninguém? Porque o seu cérebro está te protegendo. Ele está fechado. O seu cérebro ele está te impedindo de confiar nas pessoas. E é justamente isso que você sente. Que você não confia em mais ninguém. Ninguém mais é de confiança. Todo mundo é narcisista. Todo mundo vai praticar abuso. Todo mundo vai te fazer sofrer. Então você imagina o tamanho da dificuldade. A vítima, além de sair do relacionamento abusivo machucada e traumatizada, ela ainda precisa enfrentar o desafio de não acreditar mais nas pessoas, nos sentimentos e no novo relacionamento. Então, esse bloqueio emocional, ele faz com que a vítima não dê nem oportunidade a uma outra pessoa. Primeiro, o que eu posso fazer então para mudar isso? Eu preciso ensinar a minha mente a confiar novamente. Como é que eu faço isso? Explicando para a minha mente que o que eu vivi foi com um indivíduo, foi com uma pessoa. É um evento que aconteceu com uma pessoa. Não é um evento que aconteceu com todos os homens do mundo. Não é um evento que aconteceu com todas as mulheres do mundo. Aconteceu com uma pessoa. Então é necessário que você ensine isso à sua mente, que você diga para a sua mente: olha, não me coloque dor, não me coloque medo, porque essa pessoa nova não é o narcisista. Partimos para o princípio de que você conseguiu e você está dando oportunidade a uma nova pessoa. E aí? E aí o que acontece é que parece que você está pisando em ovos. O seu radar narcisista, ele fica ativo 24 horas. E você começa a ver narcisistas para todo lado e tudo você começa a interpretar como abuso. Por isso que é muito importante que a vítima, ela, ao sair do relacionamento abusivo, ela faça terapia. Porque é preciso entender o que é um relacionamento saudável. Se você não entender o que é um relacionamento saudável, você não vai saber interpretar um relacionamento saudável. Por quê? Porque a sua experiência
é com relacionamento abusivo. Então você vai ver abuso em tudo. Então, como eu disse, nem todo mundo é narcisista. Uma pessoa, ela pode ter traços de abusos que são comportamentais. Por quê? Viveu com pai abusivo, viveu numa família abusiva, e ela se comporta e tem atitudes abusivas por conta do comportamento. Só que uma pessoa que tem uma atitude abusiva, ela pode mudar. Então, de repente, você está lá com o seu namorado e ele, num determinado momento, faz uma grosseria. Aí você vai e o adverte: olha, é o seguinte, eu não gostei do que você fez, não quero ser tratada dessa forma, que isso não se repita. Se for um traço comportamental, ótimo, isso não vai se repetir. Ele vai lutar contra isso, ele vai tentar mudar o seu comportamento. Agora, se ele for um narcisista, em breve isso vai repetir. Se essa pessoa tiver apenas um traço de comportamento, ela vai mudar. Quando você a adverte, ela tem a capacidade de refletir acerca do que fez e voltar atrás. E até mesmo aprender o certo. E olha que interessante. Veja se não é isso que a vítima de narcisista faz o tempo todo. Ela tenta ensinar o narcisista a agir de forma correta. Então você não pode ser assim, você não pode falar desse jeito, você não pode achar que trair é normal, você não pode achar que ficar curtindo as fotos de todas as mulheres é normal, você não pode ficar achando que gastar desordenadamente é normal, fazer tanta dívida é normal, você não pode achar que falar comigo dessa forma e fazer isso comigo é normal. O tempo todo a vítima fica tentando doutrinar o narcisista. É uma doutrinação que não tem resultado. Ele vai reincidindo e reincidindo, por quê? Porque aquele abuso é um padrão de comportamento. Isso não tem conselho que muda, não tem remédio que muda, nem pai, nem mãe, ninguém consegue mudar isso. Agora, se ele não é um narcisista, se ela não é uma narcisista, e você vai iniciar um processo de doutrinação: olha, isso aqui está errado, eu acho que isso aqui não é legal. Você está vendo que vale a pena porque a pessoa está aberta àquilo, você vai perceber que ela vai mudar. Você vai perceber que, com o tempo, ela vai absorver o que você está ensinando e ela vai mudar. A verdade é assim: a gente torce para que o relacionamento saudável seja realmente com alguém saudável. Então, se é alguém saudável, você não vai precisar doutrinar, você não vai precisar falar, porque ele nunca vai ser abusivo. Mas eu estou falando aqui dos traumas que a vítima de narcisista tem. Então, se dentro desse processo ela encara uma situação que traz a ela um certo desconforto, a mente dela imediatamente remete àquele episódio, atitude do narcisista. Só que aí ela pode perder aquele relacionamento, perder aquela pessoa, por interpretar aquele abuso como um abuso narcisista. Você precisa se posicionar e prestar muita atenção para ver se aquela pessoa vai repetir aquele comportamento ou não. Entrando no novo relacionamento, você precisa conhecer sobre o padrão do relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Muitas vítimas que entram num relacionamento abusivo demoram a perceber que estão no relacionamento abusivo. E por quê? Muitas vezes vieram de um relacionamento anterior que era abusivo, vieram de uma família abusiva, viram o pai e a mãe vivendo dentro de um casamento extremamente abusivo. Então, que referência essa vítima tem? Que referência essa pessoa tem? Só de relacionamento abusivo. Então, para ela aquilo, embora seja doloroso, ainda assim é normal, não causa uma estranheza ao seu cérebro. É por isso que ela demora tanto para despertar. Ela desperta justamente quando ela começa a ter a percepção do que é um relacionamento saudável, porque aí começa aquela comparação. Mas isso aqui é saudável? Não, isso aqui é um abuso. Isso aqui é tóxico. Não, mas isso aqui é saudável. Então a mente ainda fica num processo de dissonância cognitiva entre a realidade
e a fantasia do relacionamento abusivo, sem saber. Até que no momento ela se desperta. Então, se você vai entrar, ou se você já entrou no novo relacionamento, é importante que você saiba primeiro o que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento abusivo. Eu digo que as vítimas de narcisistas, elas se tornam especialistas. E, infelizmente, essa especialização aconteceu em meio à dor. A dor do relacionamento abusivo torna a vítima uma especialista. Não só em relações abusivas, mas também na complexidade do transtorno narcisista. Vítimas se tornam conselheiras. Não é interessante quando eu posto um vídeo aqui e você começa a perceber nos comentários uma pessoa consolando a outra, orientando a outra, explicando para a outra o que eu quis dizer com aquele vídeo, com aquela informação. É a grande rede dos empatas que se tornaram especialistas por conta de tudo aquilo que eles viveram. Só que eu não quero aqui que você se torne um especialista só em narcisistas, em relacionamento tóxico. Mas eu quero também que você se torne uma especialista em relacionamento saudável. Porque você merece viver isso e você merece desfrutar dessa experiência e ajudar outras pessoas também a alcançar isso. Abusivo com o narcisista e entrou imediatamente em outro relacionamento, a chance de dar errado é muito grande. Porque você entrou traumatizada. E se a gente for pensar, né, em tudo o que acontece com a vítima, existe um desequilíbrio emocional. Muitas vítimas saem do relacionamento abusivo, estou falando de vítimas, com padrões abusivos, com comportamentos abusivos. Elas nunca gritaram na vida dentro de um relacionamento. Tiveram que aprender a gritar. Tiveram que aprender a jogar coisa na parede, arrancar os cabelos, para conseguir lidar com a loucura que é se relacionar com o narcisista. Aliás, esse é o propósito. Ele quer te desequilibrar. Então você sai de um relacionamento desse, você sai desequilibrado. E aí como é que você entra no novo relacionamento sem se tratar, sem se curar? Primeiro sinal de qualquer coisa que te machuque a sua mente, o seu inconsciente remete ao que você viveu ao narcisista e você age com aquela pessoa como se você estivesse agindo com o narcisista. Aí você grita. Aí o cara que não é narcisista, ele vai falar, essa mulher é louca. Essa mulher é louca, tá gritando comigo. Aí depois você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, por que eu gritei com esse homem? Por que eu gritei com ele? Será que eu que sou a narcisista? Não. Esse é um padrão inconsciente de defesa. Então não dá para pular. Não dá para pular de um relacionamento abusivo para um relacionamento saudável assim, tão rápido. Você precisa se curar, você precisa se tratar, você precisa estudar, você precisa aprender o que é agora um comportamento saudável. Porque todas as vezes que acontecer alguma coisa que você não gosta, o seu inconsciente puxa lá de trás como é que você tinha que agir com o narcisista. Aí você vai e age como se aquela pessoa fosse o narcisista. Então, quando isso acontecer, quando vier esse ímpeto, você tem que dizer para o seu cérebro, pô, parou, parou. Repete o nome da pessoa e diga, olha, ele é o fulano de tal. Ele não é o narcisista. Eu não preciso me comportar com ele como como eu era obrigado a me comportar com o outro. Porque ele não é o outro. Eu posso agir com calma. Eu posso ter uma boa conversa. Ele vai me ouvir. Então, eu conheço muita gente que saiu do relacionamento abusivo e entrou no novo relacionamento que era para ser um relacionamento saudável e sabotou o relacionamento. Não conseguiu. E aí, é interessante, a pessoa com quem ela se relacionou, o novo relacionamento,
achou que ela era narcisista. Essa mulher é completamente maluca. Mas pensa comigo, se você sai de um trauma, se você sai de uma relação traumática, como é que você vai se comportar? Você precisa se curar primeiro. Né? Você acha que uma pessoa que acabou de sofrer um quase afogamento vai ficar desfilando sorridente na beira de uma represa? Não vai. Não vai. Vai levar um tempo para ela ter de novo a segurança de estar perto da água. Assim é uma ex-vítima. Isso não quer dizer que você não vai mais se relacionar ou que esse processo, esse trauma vai te impedir de encontrar alguém legal. Não é isso. É justamente o contrário disso. Você tem que ter essa consciência, tratar isso, tratar essas situações em você, porque isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai conhecer alguém, um novo relacionamento vai começar e você precisa estar preparada para isso. Muitas vezes é preciso até mesmo passar por um psiquiatra e tomar medicação. Porque todo aquele desajuste que acontece dentro do relacionamento abusivo faz com que todas as suas emoções e todo o seu sistema nervoso entrem em pane. Então, o remédio, ele pode vir justamente para te ajudar, para te equilibrar durante um tempo. Não é para a vida inteira, mas é durante um tempo. E esse tempo, geralmente, é importante depois do relacionamento abusivo, justamente aquele momento da cisão ali, em que você foi descartada ou descartou. Esse é um momento importante, se necessário, entrar com uma medicação. Ok? Tem muita gente vítima de relacionamento abusivo completamente sem fé. Não consegue mais acreditar que existe vida pós-narcisista, que existe relacionamento pós-narcisista. Isso ainda é reflexo do abuso que você viveu. Isso ainda é uma extensão do abuso. Se você não está conseguindo se relacionar, se você não está se dando a oportunidade de conhecer pessoas novas, se até mesmo tentando você não consegue, isso é um sinal de que você ainda está vivendo o reflexo da relação abusiva. Você ainda está lidando com o trauma da relação abusiva. E aí você precisa buscar ajuda. Se você não faz nada, você sente isso tudo e não faz nada, de alguma forma, o narcisista está vencendo. Você permanece no ciclo, de forma indireta. Não consegue se relacionar com mais ninguém e fica colocando a culpa no que você viveu. Não dá para você diagnosticar uma dor e não tratar. O que você enterra vivo, permanece vivo. Se você ainda está fechada para uma relação, busque ajuda. Bora tratar esse bloqueio emocional para avançar. Porque a vítima não pode perder a fé. Você não pode perder a fé. Porque perder a fé significa permanecer no relacionamento abusivo, mesmo ele tendo acabado, mesmo o narcisista estando longe. Ok? Declare isso para você. Não vou perder a fé. Não vou perder a fé. Tem alguém orando por mim e com certeza Deus vai responder a oração dessa pessoa. Essa pessoa vai me achar. E eu vou ser muito feliz. Sim, tenho uma vida abundante preparada para mim. Uma família abençoada. Um relacionamento feliz. Perfeito? Não. Não tem relacionamento perfeito. Mas tem relacionamento feliz.